Queridas irmãs, estamos de volta. Esse vídeo é de número 31 e Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, dando-se sequência, né? O tema, a prece. Depois o próximo tema, eu acho que é o passe. Mas por enquanto devemos terminar esse tema. Então, Hermínio Miranda, ele continua dizendo aqui, no momento propício, e mais uma vez temos que recorrer à intuição e ao senso de oportunidade. Convém dirigir-se aos próprios espíritos e propor-lhes a prece. Dificilmente ele recusará, e ainda que o recuse, devemos fazê-la, mesmo porque não devemos pedir-lhe permissão para orar, e sim comunicar-lhe que vamos fazê-lo, basta dizer, por exemplo, vamos orar. Aí o Espírito diz assim, né? Então, é de extrema importância nos conscientizarmos do poder da prece. A prece, nós podemos dizer que ela, com toda sinceridade, a prece é também uma das maiores caridades que existe. Porque mesmo aqueles moribundos, mesmo aqueles acamados, atrofiados, que não podem sair por aí distribuindo cesta básica. Porque muitas pessoas acham que fazer caridade é só distribuir cesta básica. Gente, e em matéria de complexidade, o processo é muito complexo. Se você conversa com um assistente social, se o assistente social lhe abre todos os quesitos em matéria de assistência, você se enlouquece. Porque não é só doar uma cesta básica. Numa família, a assistência é muito complexa. Por que é muito complexa? Existe a lei de causa e efeito, ação e reação, mas que não é aceita aqui pela Terra, pela ciência da Terra. Mas tudo bem. Mas existe ali naquela família um processo complexo. Pois veja bem, eu já contei esse assunto, faz parte do estudo aqui. Quando eu trabalhava na Casa Espírita Deus, Amor, Caridade, com o professor Eurípides Barçanufo, a mocidade da casa, composta por uns 25 jovens, bem intencionados, mas desorientados, que foram até o professor e passaram por uma consulta espiritual. Você vai ver se não faz parte do assunto. E a vontade desses jovens, de uns 25 jovens, por exemplo, era cadastrar pelo menos umas 30 famílias para que elas recebessem cesta básica todo mês. Mas era um cadastramento só verbal. Eles não iam na casa das pessoas estudar o saneamento básico, estudar
a necessidade da infraestrutura de uma casa, a infraestrutura moral, intelectual. Eles não foram para saber quantas pessoas necessitavam, quantas crianças necessitavam de estudo, quantas pessoas viviam de aluguel, quantas pessoas estavam com a energia, com a água cortada, quantas crianças sem roupa, sem alimento, dentes cariados na boca, precisando de um corte de cabelo, corte de unha, banho, roupas. Isso tudo faz parte. Então não pensemos assim, pega aqui a cesta básica e tchau. Não é assim. Não é? E esse grupo eles foram até o professor Eurípides e o professor disse mais ou menos assim, olha, respeitamos o desejo de vocês. Vocês pretendem cadastrar 30 famílias? Sim. Por que em vez de 30 vocês não cadastrem uma? Ó, a mensagem aí. Porque a espiritualidade enxerga mais que nós aqui no corpo físico. Por que em vez de 30 vocês não cadastrem uma? Você observa que em momento algum o professor interferiu no livre-arbítrio. Por que ele não disse cadastre uma? Seria uma interferência. Não, nós agradecemos a gentileza do Senhor e cadastraram 30 famílias a receber uma cesta básica por mês. O primeiro mês, como eles estavam assim muito, afoitos, muito fanáticos, correram e conseguiram 30 cesta básica. E eles tiraram fotos e fizeram pose. Eu detesto isso. Pessoas que tudo que faz, tira foto. Em São Sebastião do Paraíso mesmo tem um indivíduo aí que tudo que ele faz, ele tira foto para depois mostrar nas campanhas políticas. Será que ele já parou para pensar que isso não é caridade, isso não é ajudar a sociedade? Isso é contribuir para que a sociedade se afunde? Que deseja aparecer, faz como Carmen Miranda. Coloca um vaso de fruta na cabeça, ou um vaso sanitário e sai para a rua. A pessoa fica famosa imediatamente. Você quer ganhar na próxima política aqui em Paraíso? Quer? Vista na sua cabeça um vaso sanitário e atravessa o centro da cidade para lá para cá umas 3 vezes por semana. Você vai ver quantas curtidas você vai receber, porque as pessoas vão te colocar na internet. E na próxima eleição você se candidata, você ganha. Ora, pois não existe aqui no Brasil atores pornográficos na política? Atores humorísticos na política? Aqui no Brasil, você trabalha no circo na posição de um palhaço, você vai para o Senado, vai para o Ministério Público. É assim aqui no Brasil. Então, o primeiro mês eles conseguiram suprir a necessidade das 30 famílias. No segundo mês, faltou 5 cestas básicas. 5 famílias ficou sem receber. E assim por diante, até que um dia lá eu cheguei e lá estava 30 famílias na porta da casa espírita.
e sem nenhuma cesta básica. E aí? Foram conversar com o professor Eurípides novamente depois dessa equipe. O senhor nos desculpe, mas nós precipitamos. Não, se preocupe. Gente, por que você acha que esses espíritos se detêm onde nós nos detemos? Não, não é? Então, tiveram que voltar a estaca zero. Aí resolveram cadastrar uma família. Só que 15 membros não conseguiram cuidar de uma família. Porque uns inventavam que não podiam porque estavam trabalhando naquele momento, levar a pessoa no dentista para cortar o cabelo e Então é complicado, gente. Então o doutrinador, ele deve, naquele momento em que o espírito manifestante se encontra através do seu campo vibracional, não estou fugindo do assunto, eu estou só colocando uma música de meditação para nós aqui. Naquele momento que o espírito ali se encontra, o que o doutrinador deve fazer? Ele deve convidar o espírito a orar, a todos os presentes a orar. Se o espírito não quiser orar com os integrantes, os doutrinadores, os médiuns da casa, não tem problema, meu bem, não tem problema. Diga, bom, nós vamos orar, não tem problema. E ali todos façam as orações, se conectem a Deus, a Jesus, a providência divina e ore, porque a oração é uma caridade. Você pode dizer, eu não tenho dinheiro para praticar caridade, mas quem disse que pratica caridade só com dinheiro? De jeito nenhum, meu bem. Ore por quem está nos hospitais e tudo mais, que é a oração do mesmo jeito. Mas ali no centro espírita é preciso ser enérgico com amor. Então, o Hermínio Miranda disse assim, agora eu vou fazer uma prece. Como disse, dificilmente ele poderá, no máximo, dar um muxuxo desinteressado ou fazer um comentário condescendente. Pode orar, se quiser. Curioso, no entanto, que muito raramente eles procuram perturbar a prece. Muito raramente. Geralmente ouvem em silêncio, senão respeitoso, pelo menos cometido. Alguns, no entanto, insistem em continuar falando, zombando ou ridicularizando. Um deles procura dramatizar as minhas palavras, tentando reproduzir em gestos que acreditava muito cômicos as imagens contidas no sentido da palavra comunicadas. A prece deve ser dita de preferência de pé ao lado do companheiro manifestado. Isso aqui é relativo, tá? Tá bom? Vou voltar para você entender. A prece deve ser dita de preferência de pé
ao lado do companheiro manifestado. O que é isso? Isso aqui é misticismo. O companheiro manifestado. Porque esse termo nos leva a crer que o companheiro manifestado é o espírito que se encontra ali no campo vibracional do médium. E é preciso entender que eu bato nessa tecla sim. E é preciso entender que ali não há espírito nenhum, a não ser o espírito e o perispírito do médium. Eu não sei por que os seres aqui na Terra não se instruem para poder instruir a humanidade. A prece deve ser dita de preferência de pé ao lado do companheiro manifestante. Quando é que o espírito comunicante manifestante encontra-se ali no médium? Gente, vamos mudar esses conceitos, pelo amor de Deus. Porque ali no médium, o espírito comunicante manifestante não se encontra, a não ser apenas as vibrações do espírito, que metros e mais metros, às vezes quilômetros e quilômetros, a depender do programa dos mentores espirituais, mas nunca que um espírito encontra-se rente ao médium. Porque é tudo vibracional, é energia, é comunicação, é vibração. Eu vou tentar te explicar. O médium Francisco Cândido Xavier dizia assim, que o telefone toca-se de lá para cá e não daqui para lá. Não é verdade? Beleza, isso é chique, maravilha. Mas há um cunho de instruções por detrás desse conteúdo. Não devemos ficar preso ao que o Chico nos disse. Porque é preciso entender, meu bem, que vamos fazer uma análise. Faz parte do conteúdo aqui. Quando alguém liga para você no seu telefone, você não tem que estar ali próximo ao telefone, preparada para receber a ligação? Sim, pois bem. Uma pessoa te liga cobrando. Você não tem que estar preparada para conversar com aquela pessoa, para poder convencê-la a te esperar uns dias a mais? É a mesma coisa. Se os bons espíritos tentam entrar em contato conosco aqui na Terra, e se eu não me encontro preparado moralmente, intelectualmente, eu não consigo captar a ligação dele. Não há diferença. Por exemplo, eu ligo para você, mas você está no banho.
O telefone não toca, ele berra. Mas você não ouve. Porque você não está ali ao lado do telefone preparada. Porque se você estivesse, você atenderia a chamada. Quantas vezes eu recebo mensagens e depois de 1, 2 horas que vejo a mensagem, porque o telefone no sistema mudo ou no sistema avião. Então isso é igualzinho à mediunidade. Nós temos que entender que depende do mundo espiritual. Mas temos que entender também que é de nossa responsabilidade nos preparar. Nos preparar. Alguém me diz assim, amanhã entra em contato com você pelo telefone. Mas amanhã eu viajo. Esqueço aquele compromisso. E até a bateria do telefone acaba. Eu não vou conseguir entrar em contato com o meu amigo pelo meu telefone. Você conseguiu entender? Que os médios têm que estar preparados. Nem é deve. Tem. É dever. É responsabilidade, é compromisso. Não é obrigação. Porque obrigação dá de entender que a pessoa está ali obrigada, fazendo algo que ela não gostaria de estar fazendo. Mas é um dever, é um compromisso, é uma responsabilidade. Então a prece deve ser dita de preferência de pé ao lado do companheiro manifestado, de forma alguma. A prece deve ser feita onde o doutrinador estiver, onde os médios estiverem. Por exemplo, o doutrinador está sentado lá na cabeceira da mesa. Ele pode orar de lá mesmo para o espírito que se encontra acoplado no campo vibracional do médio lá na outra cabeceira da mesa. Vamos parar com esse ritual besta. Vamos parar. Isso é palhaçada. Luiz, mas isso é dito por Hermínio Miranda. Ora, que, vamos dizer, o único ser que não erra é Deus, meu bem. É Jesus. Mas isso aqui não condiz. Isso aqui é atavismo do próprio médium, Hermínio Miranda. Isso aqui é um hábito dele. A gente respeita, tá tudo certo. Só que é pra gente analisar também. Não vou dizer que é um erro gravíssimo, mas nós precisamos raciocinar. Caso contrário, obrigado, vó, nós não poderíamos orar pelas pessoas que se encontram nos hospitais, nas cadeias, nos asilos. Você entendeu? Você tem que sair da tua casa e ir na cadeia rezar para a pessoa. No hospital psiquiátrico, no sanatório, também a mesma coisa, né? No asilo, na Santa Casa. Você teria que ir para a Rússia, para a Alemanha, rezar para as pessoas lá. Você não podia rezar através do pensamento. Você conseguiu entender o raciocínio nosso? Então você está lá no quarto, reze para a tua família toda. Não tem nada desse negócio, não. Você tem que estar ao lado da pessoa, ao lado do espírito, ao lado das pessoas. Vamos parar com isso. Isso é atavismo, isso é hábito, isso é costume, não é? Então, olha só o que Hermínio fala. A prece deve ser dita de preferência de pé ao lado do companheiro manifestante, com as mãos estendidas para ele. Mentira. Uso o termo mentira. Mentira.
Não há necessidade nenhuma de você ir até o médium, estender as mãos ali na cabeça do médium. Você não aplica energia no espírito dessa forma. Porque o espírito ali encontra-se interligado através dos campos vibracionais. Ali quem recebe as energias são os médiuns naquele momento. Mas é preciso dizer que eu aqui, ao orar por você, as minhas energias, as minhas preces chegam até você na condição de eflúvios, como se eu estivesse do teu lado colocando a mão naquela parte que dói no teu corpo e você se sente aliviado ou aliviada. Você está conseguindo entender? Que nós estamos procurando retirar esses costumes arcaicos. Você conseguiu entender? Vamos para o próximo vídeo.